Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do Papo Família. Estamos aqui então com a nossa convidada especial. E a Regina vai nos apresentar. Quem é ela, Regina? Ela é Débora Brito, terapeuta sistêmica especializada em constelação clássica, certo? Certíssimo! Nossa, fiquei até emocionada. Vai ser muito bom, hein? E para nós iniciarmos assim, o que seria essa terapia sistêmica e por que ela surgiu, como que ela surgiu? Regina, a terapia sistêmica, ela surgiu como uma resposta para as terapias, para a psicanálise, lá na década de 50, né? Os psicoterapeutas, os terapeutas, eles viam que, por mais que eles tratavam o paciente, parece que quando o paciente voltava para aquele sistema, para aquela casa, para aqueles ambientes onde ele frequentava, tudo que eles faziam no consultório não funcionava quando chegava na próxima terapia, no próximo encontro. E aí eles começaram a vislumbrar que havia algo além do indivíduo. Tá. A terapia sistêmica, ela surge como resposta para isso. Eles começam então a cavucar, pesquisar, falar assim, não, mas espera aí, onde que a Regina mora? Onde que a Débora mora? Aonde que o André mora? O que acontece lá que a pessoa chega por aqui borbulhando e a gente resolve o problema, a pessoa vai embora e volta uma semana, 15 dias, um mês com o mesmo problema. A panela de pressão volta borbulhando. Isso. Então eles começaram a ver, peraí, tem mais coisa além do indivíduo. Ele não é um sistema, todo indivíduo é um sistema, né? Mas ele não é um sistema avulso no universo. Ele não é uma coisa jogada, ele tem as suas ligaçõezinhas, as suas cordinhas, os seus vínculos. Seria como um neurônio? Porque os neurônios, eles vão se interligando, os neurônios, né? Mas os neurônios invisíveis, vamos falar, a gente fala assim, os relacionamentos, né? Sim. As cordas invisíveis dos nossos relacionamentos, que vão formando ali os sistemas e as pessoas vão ficando literalmente emaranhadas nesse sistema. Às vezes é um neto com a avó, a mãe com o filho. Sim. Tem aquele filho predileto, aí tem o outro filho que sofre porque o outro é predileto. Tem inúmeras questões que acontecem dentro desse primeiro sistema, que é a família, que vão reverberar em toda a sociedade, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho. A pessoa, ela é feita da família. Então, para onde ela vai, ela é uma família. Um pedacinho da família, né? Okay. Então, você chega lá onde você chega, você é um pedacinho da sua mãe, você é um pedacinho do seu pai, você é um pedacinho de todo mundo ali. Por isso que eu posso dizer que quando eu tô na escola, porque eu sou formada em pedagogia, e quando eu estou em sala de aula, eu vejo as atitudes das crianças. E aí, quando eu vou conhecer o pai e a mãe numa reunião, você fala, aquela criança dá aquela risada, aquela gargalhada, porque a mãe também dá. Isso. Ah, não, a criança fala desse jeito, ela é quietinha, moadinha, porque a mãe é mais centrada, mais quietinha também. Então, você vê as atitudes da criança, sim, conforme a mãe e o pai é. Então, esse pedacinho, ele é um representante. É como se fosse assim, Regina, cada família é um bolo. Sim. A sua família é um bolo de laranja, a minha é um bolo de limão, a do André é um bolo de chocolate. Quando a gente tira uma fatia de cada um, continua sendo feito dos mesmos ingredientes. Entendi. Então, quando você está numa sala com 50 crianças, você tem 50 sabores de sistemas. Você tem 50 sabores de famílias ali representados, e você vê que nenhum é igual ao outro. E sabe o que é legal também? Quando a gente casa, a gente vem cada um de um sistema, né? Certo. Até aí a gente sabe que não é fácil, o desafio é grande. Mas o segundo nível do desafio, quando nascem os filhos. Por quê? O seu primeiro filho é feito de você e do seu marido. Certo. Que são dois sistemas diferentes. Veio do sistema do meu lar, do meu pai e da minha mãe. Da sua família e da família do André. Veio do sistema
Aí então virou um bolo de chocolate com cobertura de limão, vamos supor, Certo. de laranja. Ficou uma mistura Tá. de bolo. E esse bolo tá feitinho ali, ok. E o que acontece agora com esse representante? 50%, metade dele, você que é mãe, não tem a menor habilidade para lidar. Porque você não conhece. Porque eu não sou limão. Porque você não é bolo de chocolate, você é bolo de laranja. Então, metade do que aquela criança vai trazer para você de demanda, você com todas as formações pedagógicas, terapêuticas, etc., não sabe lidar. Você vai ter que aprender a lidar com aquele ser humano. Aí quando você fala assim, eu penso nas emoções. Porque as minhas emoções é diferente das emoções do André. Totalmente. Então, quando nós estivemos na pandemia, que as coisas ficaram mais em casa, eu comecei a analisar mais o meu filho. E aí eu via muita atitude igual do André. E muita coisa que era igual dele que eu não sabia lidar. Tá vendo? Que é a parte do chocolate. Que é a parte de chocolate. Eu falava, gente, e agora? O que eu faço? Como que eu reajo? Sim. Como e aí que eu administro isso? Você precisa começar a se recriar, né? Sim. Nesse momento. Mas eu precisava do auxílio dele. A primeira coisa é você reconhecer que ele é uma pessoa que não é você. Certo. Que não é seu aluno. Que não é filho do pai dele. Ele é nosso filho. Tem né? essa, né? Quando a criança apronta, você fala. É. Seu filho tá aprontando. Vai lá que seu filho está chorando. Vai André, lá que ele está fazendo as coisas da sua parte de chocolate que eu, laranja, não quero resolver, né? Então, é muito isso, assim, de você se deparar com um desafio que você olha pra dentro de você e fala, gente, não tem nada aqui. Não tem nenhum arquivo, nenhuma informação. O HD tá zerado sobre isso. Não sei como lidar com isso. Plano A. Chama o pai da criança, né? Mas imagina, Regina, aqueles sistemas em que o pai já não está. Que a mãe ou é separada, ou é viúva. Separada, ou é viúva, ou é mãe solo. E ela vai ter que lidar. Imagine um caso de uma mãe solo que nem teve um relacionamento com esse pai. Imagina a loucura dela lidar com essas situações que ela não tem a menor noção da existência. Porque eu e você, a gente ainda tem a capacidade de reconhecer que aquilo não é nosso. Portanto, é seu. Né? A gente tem essa condição Sim. de olhar pro marido e falar, olha lá, a sua filha tá fazendo tá. Né? Sim. Que a gente já dá logo sua, seu, né? A parte que lhe cabe, né? Mas se você imagina uma mãe que tem que lidar com esse microsistema, né? Com esse subsistema da criança, sem ter a menor habilidade. Ela não tem o que fazer. O máximo, né? Às vezes, vai acolher e tal, mas aí a gente entende como é importante cuidar da família como um todo. Manter os laços da família. E hoje, né, desde acho que da década de 90, quando ficou mais fácil o divórcio, quando viabilizou o segundo casamento e tudo mais, até que, né, a lei flexibilizou e vem flexibilizando, né? Hoje a lei viabiliza o divórcio imediato. Você entra no cartório por uma porta. Eu já tive essa experiência, André. Entrei por uma porta com os meus clientes casados e saí pela outra porta com eles divorciados, né? Não, como assim? Prontos pra... Você era advogada? Era. Peraí, eu tô falando com uma advogada, uma terapeuta que é advogada. Depois eu quero saber um pouquinho mais dessa história de transação de advogada pra terapeuta sistêmica. Uma Vamos fazer um advogada que lidava com os divórcios e hoje você tá unindo as famílias. Lidando Surpresa. Não, então, eu fazia a parte X, agora eu faço a parte Y, né? Certo. Você viu que a solução não era... Nunca foi, na verdade, né? Mas eu fui advogada
15 anos praticamente, né, em Cuiabá, Mato Grosso. Aí eu trabalhei 10 anos em escritório, só como advogada empresarial e atendendo alguns outros casos. E aí depois eu fui advogada professora, que aí eu dava aula na universidade, dava aula para formar outros divorciadores, né? Para formar outros advogados. E aí fiquei 5 anos, que foi assim um tempo maravilhoso, né, de formação na minha vida. E quando terminou esse ciclo, eu tinha casado há pouquíssimo tempo, 1 ano e pouquinho, e nós resolvemos vir para a Inglaterra. E aí eu falei, vou fechar o ciclo da advocacia e vou começar tudo de novo, de outro jeito, como tiver que ser. Então, eu fechei esse ciclo da advocacia. E como você chegou a essa questão da constelação sistêmica? Como que você encontrou? Como que você já buscava já no processo de transição, de carreira? Como que aconteceu? Na verdade, André, eu não buscava uma transição de carreira porque eu pensei, vamos para a Inglaterra e aí vamos fazer os trabalhos que derem, até a gente ter um inglês que possa viabilizar um trabalho melhor e tal. E nisso, os trabalhos que a gente teve aqui eram trabalhos que ocupavam muito mais o corpo do que a mente. Sim. A vida do imigrante. Que Exatamente. Não só na Inglaterra, né? A vida do imigrante no modo geral. No modo geral, exato. Interessante que nós temos um público que é do Japão, dos Estados Unidos, Moçambique, de Portugal também. A todos vocês, um forte abraço. E vocês que são brasileiros... Da França também. Vocês que são brasileiros, que estão em outros países, nós aqui na Inglaterra sabemos um pouquinho da realidade de como é você imigrar e começar uma nova vida. E tá aqui o exemplo aqui, continuando. É verdade. Desculpa interromper, mas eu não gostaria de poder interessante falar. Não, é interessante a gente falar. Então, quando nós chegamos aqui, há 5 anos atrás, eu não falava nada de inglês, né? Então, estudei tantas outras coisas, mas inglês nunca foi o meu foco. E aí, eu tinha até uma amiga que brincava assim, não falava nem hi, nem bye. era o nível de inglês, né? Graças a Deus, a gente já consegue administrar bem. Mas, inicialmente, fui trabalhar em warehousing, carga e descarga, né? Etiquetar produto, coisas que você trabalhava num sistema, lá digitava um número, botava uma etiqueta, levava uma coisa para lá, uma coisa para cá. Então, a mente que era acostumada a trabalhar ferozmente, ela ficou totalmente inativa. No primeiro ano, eu pensava muito, porque eu só pensava, não podia falar com ninguém. Sei bem. Então, foi um ano de silêncio ali, mas foi um ano muito produtivo, André, porque eu organizei, assim, toda a minha vida naquele ano. Só que no ano seguinte foi a pandemia. Nossa. Foi aí que eu comecei a buscar outros estudos. Comecei a buscar outras formações, fui fazer coach, análise de perfil comportamental, fui estudar as emoções, fui fazer psicanálise, fui fazer outras terapias. E aí, nessa busca por conhecimento, eu descobri coisas que respondiam questões de uma vida inteira. E eu falei, gente, aonde isso estava escondido? Que ninguém me falou? Que sair do universo jurídico para psicanálise, porque primeiro eu pensei na psicologia. Sim. Daí eu vi as amarras, né? Vi as limitações que a psicologia sofre hoje, com um monte de restrições e tal. Falei, não, eu quero uma coisa mais livre. Aberta. E como eu sempre interagi muito na igreja, nas questões de conselho, concílio, de... aquele que a gente faz no hospital, capelania hospitalar, essas coisas. Eu queria uma coisa que explicasse, que, sei lá, que me desse algumas respostas. E aí, na psicanálise, eu vi um leque de opções que eu não tinha visto ainda, porque ali dentro você encontra
as terapias sistêmicas, tem um leque. E o que eu mais queria, dar opinião na vida alheia. Não, é brincadeira. Dar bons conselhos, né? Sim. Não, porque... Por que eu tô falando isso? É porque sempre me perguntam, entre a psicologia e a psicanálise, o que você vê de diferente? A psicanálise, existe uma interação do terapeuta com o paciente. Sim. Ele vai te aconselhar, ele vai falar, olha, Regina, dá uma olhada para isso. Dá uma olhada para aquilo. Será que você não tá ali repetindo um padrão? Será que isso não é por causa daquilo? Meio que abre os olhos da pessoa. Coisa que a psicologia já não pode fazer. Já não pode fazer. Porque por conta das amarras que a psicologia vem sofrendo, então ela vai levando o profissional para um caminho de que você não pode dar opinião, você tem que deixar a pessoa descobrir o caminho dela sozinha. Mas se fosse fácil, a pessoa nem procurava um profissional, né? Sim. Então eu acho que no final acaba por uma ineficiência. Não que não seja bom, eu já fiz análise com bons profissionais, inclusive na área comportamental, que dá opinião, Sim. né? Sim. Mas eu acho que hoje vai ficando um engessamento, assim, muito grande. É mais uma questão do conselho da psicologia ou o próprio sistema da psicologia, o estudo da psicologia não permite você ir além porque acaba interferindo numa outra área. Não, é o conselho. O conselho, toda profissão, quando ela é regulamentada, ela vai ser engessada. Toda profissão vai passar por isso. A gente vai ver a medicina. Quando você vai estudar lá os primeiros médicos, os boticários, né? O que ele fazia? Ele atendia, ele fazia o medicamento, ele tratava, ele resolvia, o paciente ficava bom. Sim. Né? Quando isso vai sendo regulamentado, vai sendo engessado. Vamos criar uma faculdade. Não, quem não tiver faculdade não pode ser médico. Sim. Quem não tiver CRM, quem não tiver aquilo, vai criando tantas amarras que o profissional hoje, a gente que mora aqui na Inglaterra sabe que a gente vai ao médico, ele praticamente digita lá os seus sintomas. Vocês estão rindo porque é verdade, né? Digita lá o que o computador responder. Ele vai te dar Ele imprime e te dá, porque, né? Quando eu tava grávida, eu tive a síndrome do túnel do carpo. E aí eu fui reclamar, né, com o médico que tava com muita dor e tal. Ele imprimiu lá uma coisa de síndrome do túnel do carpo, dizendo quais eram os exercícios que era pra dar, pra eu fazer. Me entregou e falou, querida, aqui, você faz esses exercícios aqui, você vai melhorar. Se não melhorar, quando você ganhar o neném, Foi passa. a mesma coisa. Sim. Porque eu tive a dorzinha embaixo, que você tem geralmente, ainda mais que eu tive a gestação gemelar. E aí, ele me passou uma receita que ele falou assim, você precisa fazer fisioterapia. Eu falei, então eu vou no fisioterapeuta fazer a fisioterapia. Só que não, o aplicativo. Você vai lá no aplicativo e você vai seguir os exercícios em casa. Isso, olha no espelho. Isso, olha no espelho. Que bom, obrigada. Tá bem. E é isso. Então, o que vai acontecendo com a regulamentação de toda a profissão? A advocacia, sim. As terapias, elas ainda estão indo no flow. Sim. Porque são tantas terapias que não se consegue ter um conselho para dizer o que é o que. Sim. E aí acaba que consegue sobreviver. E o ser humano, ele tá em modificação, né? Sim. A todo instante. Constante evolução e também o ambiente que nós vivemos, principalmente agora, a gente consegue definir o antes da pandemia e o pós-pandemia. Sim. E o mais interessante, eu falo até de uma forma triste que o Brasil, ele é um dos países que tem mais pessoas com depressão. O índice é muito alto. Muito alto. Muito alto. Isso eu falo assim com tristeza porque nós moramos, né, aqui na Inglaterra. E o ambiente aqui, ele proporciona para que você tenha depressão. Porque o ambiente aqui... 8 meses sem sol. Sem sol, exatamente.
E o que me surpreende é que o Brasil tem muito sol. Ainda mais O ano Cuiabá, inteiro, né? Sim. Cuiabá. Mas você sabe que uma questão da farmácia, como é que chama? Da indústria farmacêutica, que é muito responsável por isso. Por exemplo, quem já morou no Mato Grosso sabe que a gente tem pavor de sol. A gente Sim. corre do sol Sim. igual o diabo corre da cruz. Sim. Então a gente se entope de protetor, Sim. a gente não fica 1 minuto no sol. Se a gente vai pra piscina, a gente se entope de produto químico que é Sim. chamados de protetor solar, mas não sei do que protege, né? Ah, protege de melasma, porque acaba com a sua saúde. E ali vem um monte de coisas embutidas, que a consequência é a pessoa ter uma abundância da natureza com sol e não usufruir. Não usufruir. Eu tive a experiência de receber a minha família o ano passado aqui, em agosto, foi um verãozão pra nós aqui, né? Sim, eu lembro. Chegou a 40 graus. Sim. Como que a gente fica quando tem sol aqui? Igual lagartixa, Nossa. né? Igual jacaré no Pantanal, Fica né? ali no quintalzinho estirado. Estirado. A minha família fazia o quê? Põe um chapéu na menina. Põe um chapéu. Meu Deus, vai pegar sol. Ai, meu Deus, o sol. Parece que era um câncer. Sim. Entendeu? Raios de câncer. Meu Deus, vai fazer mal. Gente, a gente fica 8 meses sem sol. Sem Quando sol. ele aparece, você fala, eu quero ele. A gente prende o cabelo pra poder pegar sol, assim, ó, no pescoço. A gente sai sem blusa pra poder pegar... Porque esse sol tem que durar por 8 meses. Sim. No seu corpo. Vocês não sabem o que é ficar... Não, vai fazer mal. Então, uma mentalidade que foi instalada Sim. no brasileiro, Sim. que o sol faz mal. E o interessante no nosso episódio 3 aqui do canal, a Jane Mello falou um pouquinho mais sobre o as sol. pessoas que moram em países que não têm sol, qual que é o momento ideal que você tem que tomar o sol. E é apenas 20 minutos. Ela dá essa dica, então confere lá. No episódio 3 aqui da Jane Mello, ela fala sobre o burnout, mas dentro do burnout ela fala uma das maneiras de tratar o burnout. Eu assisti o sol. O sol. Então ela falou como se faz. De Então graça. assiste aí. Quanto custa um raio de sol, André? Pois é, né? 20 minutos de sol custa quanto? Só sentar na calçada, quem não tem o quintalzinho, Não é sentar na mesmo. calçada. Não é nada. Pois bem. Então, olha só que interessante. Então, a parte da terapia sistêmica, como você saiu como advogada, professora, chegou a dar aula também na UFMT, que é a Universidade Federal do Mato Grosso, ela vendo uma necessidade, principalmente emergente, tá? Sim. Eu fico muito feliz de poder saber que você saiu de um processo, né, finalizou um processo e começou uma nova vida para poder ajudar as pessoas, porque hoje tem chegado a tecnologia para as pessoas, mas porém a tecnologia não substitui a matéria humana, não substitui a família, não substitui as emoções, não vai substituir. Nós podemos colocar o que nós sentimos, mas jamais a máquina vai saber o que realmente o que nós estamos passando. Sim. E o outro ser humano, e principalmente profissionais como você, tem essa capacidade da empatia que uma máquina não tem, de poder entender para poder atender. E é importante essa parte porque nós estamos entrando na era da inteligência artificial. Sim. Que a inteligência artificial estão colocando ela para dominar algumas áreas, né? E mais pra frente nós não vamos ter muitos profissionais. Já se fala em 30 profissões obsoletas a partir de 2025. Então, mais 30, menos 30. Como eu posso colocar uma máquina para lidar com as minhas emoções? Se ela não sabe o que é uma emoção, ela não sabe o que é uma alegria, uma tristeza, uma rejeição, um ciúmes, ela não sabe o que eu tô sentindo. Existem padrões, né? Existem padrões que se informar o sistema, Ele consegue definir exatamente... Ele faz um mapeamento. Exatamente, um mapeamento. Mas ele não tem a empatia Exato. de te dar a resposta. Que o paciente necessita, do olhar humano, Sim. do toque.
Da presença. Da presença, exatamente. A presença, ela tá cada vez mais valiosa. Porque o que acontece? Os sistemas em geral, né? Eles estão cada vez mais tecnológicos. Sim. Então vamos pensar, o que é um sistema, Débora? Um computador, um software, um hardware e um TI é um sistema, Sim. né? E a gente pode dizer que pode dar problema no sistema, né? E o que mais está gerando problema hoje é no sistema familiar. Quanto mais a gente tem um sistema familiar quebrado, mais problemas sociais a gente tem. Repete de novo essa frase. Quanto mais problemas no sistema familiar a gente tem, mais problemas sociais isso vai reverberar. Porque o sistema base, o sistema mãe de toda a sociedade é a família. O núcleo é a família do sistema. Porque só nasce seres humanos a partir de família. Certo. Ah, Débora, existe, né? Sim, existem outros sistemas que a gente vai adaptando. Mas o que é mais salutar? O que é mais saudável? Uma família que se constitui através do casamento, que depois vem os filhos, que são criados dentro de um ambiente harmônico. Quando o seu filho, que é criado num ambiente harmônico, de acolhimento, chega lá com 18 anos e vai competir com um garoto que foi criado sem pai, sem estrutura social, às vezes com uma mãe que não tinha um apoio porque ela já tá sem um marido, Sim. ou às vezes com o segundo, terceiro marido, ela não consegue olhar para essa criança a não ser como um peso, como um encargo, como uma responsabilidade que ninguém toma conta, tudo é sobre ela. Está totalmente sobrecarregada. Isso. Né? Quando você vai pegar esse filho lá com 18 anos e o seu filho que foi criado dentro de um sistema harmônico, quem que vai se dar melhor lá na frente? Quem que vai... Porque hoje, quando a gente fala que o computador faz tudo, ele faz tudo de mecânico. Sim. Mas quem que tem habilidade para lidar com pessoas? Quem lidou com pessoas a vida inteira. Sim. Aí você vai falar, não, mas esse aqui sobreviveu a mãe ter 4 maridos, a um abuso, a não sei o quê, viveu de casa em casa. Realmente, ele tem habilidades com questões difíceis. Mas será que ele tem habilidades de longas conversas, de acolhimento? Será que ele tem a habilidade de gerir uma equipe? Será que ele consegue trabalhar em equipe? Diferente de uma criança que cresceu trabalhando em equipe, cresceu dividindo as coisas com o irmão, cresceu com primos, cresceu com pessoas que davam um sistema saudável, harmônico. A carga dele, na realidade, desse indivíduo, ele foi processado por coisas ruins e ele não consegue trazer a solução dos problemas porque ele não tem uma base no sistema dele. Ele não tem a solução. Eu tenho uma professora que ela fala assim, ó, a gente não leva o paciente, a gente não leva o cliente aonde a gente nunca foi. Quem não foi curado, quem não acessou Não tem como curar. a profundidade das terapias, não consegue oferecer isso. É por isso que a gente vai ver uma enxurrada de gente sendo terapeuta, mas que na verdade precisa de terapia. Entendi. Sim. Ainda mais agora, né? No momento Exatamente. Agora. E muita gente está se oferecendo como terapeuta, mas na verdade é ela que precisa do colo. Ela que precisa. Eu vejo muita gente que, eu separei, não sei o que lá, aconteceu um monte de coisa, eu fui fazer psicologia. Querido, você tinha que ter ido fazer terapia. Tratamento primeiro. Né? Então, tipo, o caminho, você quer oferecer uma ajuda que você tá precisando. Sim. Então, o meu caminho, André, por ter passado por todas essas formações e terapias e tal, foi exatamente para poder oferecer algo de qualidade e falar assim, olha, tem jeito para você. Tem jeito para qualquer um que olhar para dentro e falar assim, eu sou bolo do que mesmo? Vamos dar uma olhada do que foi feito isso aqui. Dos caminhos das terapias que existe,
quantas que existem e por que você escolheu justamente a constelação familiar? Olha, André, nem sei te dizer a enormidade de possibilidades e terapias que existem hoje. Tantas. Olha, se eu for te dizer só das minhas amigas, assim, que a gente, cada uma tem uma abordagem, cada uma tem uma formação diferente da outra. Trilhou um caminho diferente. E hoje é tão interessante que as terapias elas estão chegando aos médicos. Os médicos estão oferecendo como alternativa porque eles já descobriram que a indústria farmacêutica não é a solução. Ela foi, na verdade, só uma indústria criada para encher os bolsos de quem está por trás disso. Então, hoje a gente vai ver terapia neural, são tantas. Algumas com algumas abordagens que a gente precisa olhar com carinho, porque às vezes espiritualistas, às vezes puxa para uns lados que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então ela não vai mexer com a minha crença. Ou ela pode mexer com a minha crença. Se você procurar um terapeuta responsável pelo que ele está fazendo, ele não vai inserir as crenças dele no meio, porque isso é confusão, tá? Isso é confusão, isso não é terapia. A terapia é para tratar a alma, as emoções, as dores, aqueles processos difíceis que você viveu. Certo. O seu relacionamento com Deus é espiritual. E se a pessoa adentrar nessa área, ela vai perder, ela vai retirar a força da terapia. Entendi. Porque ela vai querer falar assim, ai, Regina, se Deus quiser mais uma sessão e tá bom. Não é assim. Deus quer. Ele quer a sua cura. Deus quer que você seja curada, que você seja feliz. Ah, mas então, Débora, você tá falando de um Deus que é o Papai Noel, que não deixa você passar por coisas difíceis. Não é isso. Mas Deus não tá lá no trono dele falando assim, vou mandar aqui uma coisa ruim pra Regina. Não é isso. A Bíblia diz que Deus, ele planejou boas obras para que eu e você desfrutasse. E na verdade, nada que Deus permite que nós passemos é ruim. Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque você pode resolver essa dificuldade e você vai crescer com ela. Você vai amadurecer, você vai olhar a vida com outros olhos. E aquele problema não vai ser mais um problema. Ele vai ser só uma cicatriz. Sim. Mas você precisa olhar para esse problema com responsabilidade. Porque tem muita gente, Regina, fazendo o quê? Inclusive nessa área, nessa atmosfera do coaching, né? Tem muita gente falando assim, isso não é difícil, isso é um desafio, isso não foi porque você perdeu, foi porque você aprendeu. É bonito. Só que no seu coração você perdeu. Sim. Só Deus sabe o que você perdeu. Sim. E doeu. Aí eu vim falar pra você, isso é um aprendizado. Você está aprendendo. Peraí, eu tô aprendendo à custa de perda. Eu preciso tratar as minhas emoções. Eu preciso olhar para essa emoção e falar, perdi. Acabou. Daqui pra frente é de outro jeito. Sim. É igual nós olharmos a história de José na Bíblia. José, ele foi criado num sistema maravilhoso. O pai príncipe. O pai muito atencioso. A mãe, ele era um lorde pra mãe, porque era o único. Né? E o pai tanto amou, porque amava a mãe de uma tal forma que quando ela teve José virou o príncipe da casa. Só que quando ele se viu em um outro momento, aquele sistema, ele é o escravo. E sabe o que é uma questão? Não é porque ele estava lá naquele sistema que aquele escravo não sentia dor, não sentia tristeza. Mas é interessante você comentar sobre a história de José, porque a gente pode ter uma visão sistêmica bem legal. Quer ver? José está numa família tudo lindo, maravilhoso. Sim. Mas qual que era a treta da família de José? Porque ele era o príncipe. O pai fez o que com o tio? Com o tio? Ah, tá. Roubou a herança.
Roubou Certo. a herança. Tá. E o vô? Também roubou o tio, que é o Isaac, né? Sim, O Isaac sim, também roubou o tio. é o primeiro, mas não é o primeiro. O primeiro é Ismael, que é a guerra do universo até hoje. Mas que ele né? roubou, né? Não é que Passou roubou. pra ele. Não é que roubou, ele era Sim. o filho da Sara, então ficou como sendo. privilégio. Mas a gente sabe que tem essa treta vindo aí, Sim. né? Chega pra José todas essas dívidas. As dívidas no sistema não prescrevem. Daí tá todo mundo lá, cuidando de ovelha e tal. Os irmãos falam, vamos escolher aquele ali pra pagar a conta. É o mais fofo, né? Vamos entregar ele? Vamos entregar ele. É como se fosse uma armadilha do sistema falar assim, vamos entregar ele. Ele não é o queridinho? Vamos entregar ele. Chegou a hora de pagar a conta. Alguém vai ter que pagar a conta desse pai, desse tio, vamos entregar ele. José vai pro Egito e é outra coisa que é interessante. O sonho de José, né? Sim. O sonhador. José tem 2 sonhos. O primeiro sonho, os feixes de trigo, 12, os Sim. irmãos, se prostram diante dele. O segundo sonho são estrelas, o céu e a lua. A gente gosta de falar, a gente cresce na igreja escutando que é o pai e a mãe. Sim. Mas se a gente ampliar a nossa consciência, nós vamos falar do sistema solar e o sistema lunar. São sistemas de governo que regem o mundo até hoje. Sim. A gente tem um calendário solar. Sim. 12 meses. Sim. Mas também não tinha o calendário lunar, Lunar. que são as Tem festas também. da Bíblia? Sim. Então nós temos 2 sistemas. O sistema lunar e o sistema solar. O que Deus está falando para José? Vou colocar você para governar sobre os sistemas. Sim. Vou colocar você para... Esse era o profético, o espiritual de José. Mas ele ia conseguir resolver, antes de resolver as tretas da alma, Não, os- ele não. o que tinha de familiar ali, de encrenca, Intriga, né? de intriga, ele teve que resolver. E tem que fechar a conta, Fechar o boleto com o que boleto. fizeram lá, a dívida Ele no veio passado. Passou Sim. 1, 2 gerações. Chegou nele terceira, Chegou nele. ó. Se você não pagar, tudo bem, mas você vai ficar como escravo. Você quer ficar escravo? Você tem um profético para você viver. Eu te chamei para governar sobre o sistema. Mas se você não dominar a sua carne, se você não pagar a conta, Sim. você não vai viver o profético. Porque ele teve que lidar com O o eu dele, com falar, poxa, eu tô sendo injustiçado. Eu tô sendo injustiçado. Eu não queria essa mulher, não fui atrás dela. Ela me fez uma injustiça, me caluniou não fiz nada. Os meus irmãos me jogaram Meus no irmãos buraco, me venderam venderam. como escravo. Poxa, eu tô sendo injustiçado pelo sistema todo. Por E todos ainda os lugares. me vem com essa história de sonho, que eu vou reinar, que eu vou governar sobre... Olha como ele teve que primeiro dominar as questões da Do alma, eu. Porque do ele eu. poderia, se ele não dominasse, ele poderia o ego dele crescer tanto. E é o que acontece hoje, as pessoas se acham tão importantes que elas querem dominar antes de dominar as questões familiares. Antes de se dominar. Então ele foi se dominar onde? Lá na casa do Potifar, sendo escravinho. E Deus falando com ele, vou te abençoar onde você for. Mas você vai ter que se dominar. Mas Deus, outra injustiça. Vai dominar a segunda geração. Então, peraí, teve que Dominou, agir mas- na obediência. E um detalhe. Pagando as dívidas. Paga- Qual que é a dívida. frase da obediência? A obediência machuca. A obediência machuca. A desobediência. A desobediência A desobediência machuca. machuca. E um detalhe. O processo de dor que ele passou, ele suportou Suportou. e não decidiu nenhuma situação frustrante até chegar ao ponto que tem pessoas que não aguentam a pressão E dos pula problemas fora. que chega Aham. e Vai chega- embora. vai embora Fica bravinho, pega a bola, acabou o jogo. ou chega até o ponto de tirar a vida. Sim. E José suportou a traição dos irmãos. Vamos pensar lá numa geração. Suportou a traição no trabalho.
que era o pai dele lá com Labão, Sim. né? Os B.O. Suportou a traição na cadeia. Olha, gente, o que esse moço tinha? Ele era um príncipe, ele não fez nada. Aí você fala assim, gente, mas ele não fez nada, ele teve que... as contas estavam tudo em aberto. O sistema. Porque assim, ó, quando a gente olha, José era um pedacinho do bolo, do sistema? Era. Então vamos ampliar qual que era o sabor do bolo? Era José e era Raquel. Era Jacó e Raquel. Sim. E um pouquinho mais. Aí tinha Esaú, tio, aí tinha o vô, Labão, aí tinha o outro vô, Isaac, aí tinha outro tio-avô, Ismael. Então, todo esse bolão grandão tinha muita coisa nesse sistema. Para eu poder entender um pouco melhor, esse sistema, quando eu falo, são as emoções herdadas lá de trás. São as emoções, Regina, mas também são as situações vividas. As situações traumáticas. É tudo que é real. As situações traumáticas, as tragédias familiares. Não dá pra dizer que não é uma tragédia familiar o que aconteceu ali entre aqueles irmãos. Esaú queria matar Jacó o tempo todo. Ele teve que viver foragido uma vida inteira, porque tinha um irmão na cola dele. Não, e só não aconteceu a tragédia porque tinha uma promessa maior. Não, e antes de encontrar... Detalhe, ele foi tão covarde que mandou todo mundo na frente, mulheres, os com filhos. presente, cada um dos filhos com presente, os servos com presente, todo mundo com presente, tipo assim, quando ele se eles passarem, eu passo. E com os presentes que eu tô mandando, depois de ter sido encontrado com Deus, né? Sim. Então ele teve uma guerra com Deus e venceu a luta com Deus. Deus o abençoou. Deus o abençoou. Que era para ele confiar nessa bênção, Sim. né? Mas Era ele ainda... Pois bem, então esse detalhe, ele entregou, foi tão covarde que deixou outras pessoas junto com os presentes para poder o quê? Tentar comprar. Mais uma vez a corrupção do coração dele se manifestando ali. E tudo isso cai para quem? Por que a gente tá falando assim, ai, Débora, então quer dizer que Rúben, blá blá blá, Judá, todo mundo passou ileso? Não é que eles passaram ileso, é que assim, ó, o primeiro que acorda na casa é o primeiro que vai olhar. Uma outra coisa que é interessante a gente ver. Débora, a minha família é toda confusa, ninguém tá sentado na sua cadeira certa, cada um tá sentado num lugar. O que seria a cadeira? A Dentro gente de um conversou antes e não conversou agora. Peraí, deixa eu só concluir se a gente volta na história da cadeira. Tá todo mundo confuso, ninguém sabe quem é quem. Posso fazer essa terapia? Tem jeito? Tem jeito. Por que tem jeito? Porque quando um acorda, um se levanta, salva a casa inteira. Resolve o sistema inteiro. Agora vamos voltar a falar a história da cadeira. É que a gente tava conversando antes, né, Regina? E eu tava explicando o começo de um sistema. Como que um sistema super saudável, salutar começa? Começa com com o casamento. Então, quem que casa? Casa mãe com pai? Não. Casa mulher com homem. Um filho com uma filha. Casou agora, é um marido e uma eu e o esposa. André casamos. Ele não casou pai, nem eu casei mãe. Nem você mãe. Vocês casaram, filha com filho, virou esposa e esposo. Certo. Pronto, agora a gente tem o início de um sistema. O sistema vai maturando, vem o primeiro filho. Veio o primeiro filho, a gente põe mais 3 cadeiras. Como assim, Débora? Não tinha a cadeira da esposa e a cadeira do marido? Sim. Pois agora a gente põe uma cadeira pra mãe, uma cadeira pro pai e uma cadeira pro filho. Dentro de um lar com 3 pessoas, já se tornam 5 cadeiras. Isso é só pra gente exemplificar, né? Não é que você vai ficar toda hora tocando, não. Mas você sabe que você acumulou função e você acumulou função. Sim. Agora você é mãe de um, esposa de um, só de um, sempre de um. Você é pai de um. Agora não mais, né? Mas de um. E depois você é esposo, mas sempre de uma. Esposo só de um, né? Vamos fazer bem, deixar bem frisado no nosso sistema. Tá. Vem os próximos filhos. Agora você continua acumulando função.
É mãe de 1, de 2, de 3, mas continua sendo esposa. Então, a minha cadeira, eu tive meu segundo filho. A minha cadeira hoje é de esposa, porque foi a minha primeira cadeira. Sim. A minha segunda cadeira é de mãe do meu primeiro filho. Eu acrescento uma nova cadeira, ou a minha cadeira de mãe permanece intacta lá pra todos. Intacta na sua cadeira de mãe, sempre lembrando de voltar para a cadeira da esposa. Sempre lembrando de voltar. Que é algo mais muito difícil. Cada filho que aumenta aqui, é mais difícil voltar para a cadeira da esposa. Mas a gente tem que ter isso sempre alerta. Certo. Ok. Agora os filhos cresceram. Você vai alcançar mais uma cadeira. A cadeira da avó. A cadeira da avó. Tem outra cadeira? Tem a cadeira da sogra. Sim. Essa eu não penso ainda. Essa eu deixo lá. Tem a cadeira da Noemi. Tem a cadeira da Noemi. Então, você vai acumulando funções. Ai, Débora, mas eu vou ter um monte de cadeira. Não é isso, é que você vai... A gente tá falando cadeira para você exemplificar, para você ter uma noção de que são papéis. E quando você não assume as suas cadeiras, não assume as suas responsabilidades, outra pessoa do sistema vai ficar sobrecarregada. Então, vamos lá. Se eu não assumir a minha cadeira de mãe, eu só assumo a cadeira de esposa dentro do lar. O André, como pai e esposo, ele vai ter que assumir a minha cadeira de mãe? Ou a sua mãe. Acontece demais. A mulher não quer assumir a cadeira de mãe. Certo. Daí 4 meses eu tenho que voltar a trabalhar, acabou a licença maternidade. Vó, vem aqui, senta aqui no meu lugar de mãe, porque eu tenho que trabalhar. E eu não posso cuidar desse menino, esse menino me perturba o juízo o dia inteiro. Eu, porque eu sou muito grande. Entende? Então, quando eu sou muito grande, eu não posso sentar em 2 cadeiras. Eu tenho que ficar numa cadeira só a minha. Grandona, assim. Não posso dividir tarefa. Ai, olha lá o seu filho. Né? Então, por quê? Porque a gente não quer tomar responsabilidade. Só que a gente sabe que acontece da mulher não querer assumir o lugar da mãe, sim. Quando a mulher é muito, né, jovial, muito heroína, quer ganhar o mundo, acontece muito. Ela acaba delegando os filhos para a mãe dela. Sim. Que recebe como se fossem filhos dela. E aí quem era para sentar na cadeira da avó tá sentando de volta na cadeira da mãe. Porque a função mãe, ela tem data de validade, né, Regina? A esposa não tem, mas a função mãe tem. Então é o contrário, né? Porque muita gente fala assim, existe ex-mulher, mas nunca ex-filho. Então não existe ex-mulher. A minha cadeira de esposa ela tem que estar intacta. Ela tem que ficar intacta desde o dia que você falou sim até que a morte o separe. Esse é o plano, né? Esse é o plano. O dia que você falou sim, o plano é até que a morte o separe. Então, a sua cadeira de esposa, ela tem que permanecer intacta lá. E vamos dizer assim, se caso há uma separação. Sim. Essa cadeira de esposa pro meu filho, porque na mente dele, eu e o pai dele somos casados, mas houve essa separação. Certo. O que acontece com essa cadeira nesse momento? O seu filho, ele vai desejar que você volte a ser esposa, porque isso é algo normal da criança. Ou que você volte com o papai, que é muito a fantasia da criança, mas o que poucas vezes acontece. Aí vamos supor, você tem um outro marido, mas o seu filho olha para aquele marido, ele não é pai dele, ele é o marido da minha mãe. Sim. A cadeira do pai dele continua vazia. Às vezes não é um pai... Acontece muito, André, do pai, quando ele deixa a cadeira do esposo, ele também deixa a cadeira do pai. É o que mais acontece. E aí a criança fica, meu Deus, e agora quem vai cuidar da mamãe? Eu vou ter que cuidar. Então ele assume uma responsabilidade que não é dele, vai para a cadeira do papai.
E o que é pior é a questão da exclusão. Porque ele é feito de você e é feito de você. Quando você é excluído do sistema, dentro dele ele começa a sentir, e agora? Como é que vai ser? Metade de mim foi excluído. Então metade de mim não é bom. Então metade de mim não é bonito. Metade de mim não é inteligente. A criança pode pensar, metade de mim a minha mãe não gosta de mim. Exato. Porque se ela não gosta do meu pai, que eu sou metade dele, então ela também não gosta de mim. Sim. Não é que ela não gosta de mim, ela não gosta da parte de mim que representa ele. 50%. Ele não tem essa noção. Ele sabe que... Mas ele é inconsciente. Ele começa, então, a excluir o pai pra mãe gostar dele. Ele também começa a excluir no coração dele. Ah, tá. No coração. E as atitudes nesse momento? Porque quando eu tenho uma família assim, que se separaram, e aí ele fala, o pai liga. Aí a mãe fala assim, ó, não quer seu falar. pai. Ele não quer falar com o pai. Ele não quer ter... Eu tenho uma pessoa que eu já trabalhei com ela, que ela encontrava com o pai dela escondido. Porque ela, dos irmãos, ela era a única que tinha relacionamento com o pai. Ela era apaixonada pelo pai. E a mãe divorciou, falava mal do pai o tempo todo, então o pai não podia existir na casa. E aí, quando ela encontrava o pai, ela encontrava o pai escondido na porta da faculdade, até adulta. Então, deixar bem frisado, isso acontece quando a mãe coloca o pai como o ruim, o vilão. Acontece vilão. O inverso também, tá? Entendi. Porque a gente tem famílias que os filhos ficam com o pai, e aí o pai vai falar aqueles nomes bonitos da mãe, né? Que trabalha lá na igreja, né? Sim. Né? Ah, sua mãe, né? Trabalha lá na recepcionista. Sim. E dá oi pra todo mundo. Ela que a gente dá também, né? Ela cumprimenta todo mundo. Né? Então. E aí vai falar aqueles nomes bonitos e a criança também vai ter o mesmo sentimento. Entendi. Na verdade, ele acaba pegando uma carga negativa Sim. das informações que ele retém. E muitas das vezes a história não é real, não sabemos os fatos. Sim, né? mas ele assume o que foi contado. Porque a emoção foi potencializada de forma negativa pelas situações das duas cadeiras, primeiras cadeiras, né, que é marido e mulher. Sim. Juntou, teve uma rivalidade ali as duas cadeiras, vamos colocar assim. E aí todo o sistema é quebrado. Pai, mãe, o sistema fica todo fora de lugar. Os filhos querem ocupar essas cadeiras, porque, nossa, mas a cadeira do papai tá vazia, eu vou sentar lá. Às vezes a gente vê isso até na mesa. É que hoje já não se tem mais a cultura da mesa, né? Mas antigamente a gente via isso. Sim. Na época dos nossos avós a gente via muito. Porque o filho mais velho tomava o lugar da cadeira do pai. O meu avô, ele tinha o lugarzinho dele na mesa. Meu avô também. Ele tinha uma cadeira que era a cadeira dele. E essa cadeira tinha um negócio embaixo, tipo uma etiqueta, alguma coisa que ele colocou. Gente, era até secreto isso. Mas aí, ele sentava, passava a mão. Se a cadeira dele não tivesse naquele lugar, ele se levantava e esperava. Minha avó sabia o sinal secreto que a cadeira estava no lugar errado. Ela ia lá, procurava a bendita da cadeira. Eram iguais as cadeiras, André. Nossa. Eram iguais. Por isso que tinha etiqueta, então. Ele tinha que sentar ali, passar a mão e sentir a etiqueta lá, senão ele se levantava da mesa. E ele não falava nada, era um negócio totalmente silencioso. Nossa. Ele levantava, ia para outro cômodo, assim, para a sala. Minha avó rapidamente pegava a informação, procurava a cadeira, porque isso só acontecia quando alguém faxinava a casa, que trocava as cadeiras de lugar. Mas eu me lembrei disso agora, e é muito interessante porque isso mostra exatamente que cada um tem que ocupar a sua cadeira de forma persuasiva. Você tem que ter um posicionamento firme para se não for a minha cadeira, eu não sento. E detalhe, o teu avô teve uma inteligência emocional de poder não trazer o constrangimento para a questão, ninguém.
para o que estão à volta. Porque Não expunha ninguém, Não né? expunha ninguém e era um acordo entre ele e a sua avó. Sim, era um acordo. Porém, eram em sinais, emissão de sinais, a energia, a sinergia entre eles. A frequência mudava ali, não tinha nenhuma palavra, nenhum som, nenhuma agressão, nada. Ele simplesmente sentava, passava a mão, se ele não achava a bendita etiqueta, ele levantava, ia pro outro... A cozinha tinha uma copa, ele ia pro outro cômodo, minha avó já percebia que a cadeira dele estava fora do lugar, já providenciava a cadeira dele ficar lá, ele voltava, sentava, a mesa já estava posta, todo mundo comia, e era impressionante. Isso nunca foi falado pra nós. Vocês nem sabiam, então? Não, isso nunca foi falado. A gente de quantas vezes das vezes que nós vimos isso acontecer, nós descobrimos. Isso não foi uma conversa, isso foi uma coisa assim que foi transmitida intuitivamente. Entendi. Ah, a cadeira do seu avô não tá ali. E aí, porque a minha mãe não era feita dessa essência, né? Então, pra ela era um absurdo. Então, acabou que isso virou alguma conversa. Sim. Mas ela não era feita dos ingredientes desse bolo. Pra eles era tão normal, pro meu avô, pra minha avó, pro meu pai, pros meus tios, que eles já rapidamente se movimentavam ali entre eles pra retomada do lugar. Quando você falou que sua mãe não era feita do ingrediente do bolo... Porque ela é casada com meu pai. E o meu pai é desse bolo. Esse era meu avô paterno. Minha mãe vem de outro clã. Vem da família dela. Então, quando ela chega ali e vê isso... Ah, a sua mãe você fala como nora. Como nora, exatamente. Entendi. Ela fala assim, Achei o que tá acontecendo aqui? Sim. Né? Ver todo mundo se levantando. Todo mundo se levantando, procurando uma coisa que ninguém tá vendo. Porque era exatamente uma etiqueta embaixo da cadeira. E aí todo mundo rapidamente se movimentava. E aí, pra nós, logo, depois de muito tempo a gente foi entender. Sim. Aqueles vários... Porque, como eu te disse, isso só acontecia quando tinha, por exemplo, uma faxina na casa. E aí a pessoa que faxinou, obviamente, não ia saber, ia tirar as cadeiras e botaram todas iguais. Eu juro pra vocês. Eram cadeiras... Eu não sei se vocês vão lembrar que antigamente tinha umas mesas vermelhas, que elas eram tipo um laqueado. E as cadeiras eram vermelhas também, elas eram marqueadas. Gente, as cadeiras eram iguais, só que apenas uma, tinha a etiqueta dele. Então, só pra gente recapitular. Quando o pai é divorciado da mãe, a cadeira dele vai ficar vazia. Vai. O filho vai tomar essa cadeira, né? O lugar dessa cadeira, pode tomar o lugar dessa cadeira. E quando nós falamos de uma mãe viúva? Mesmo caso. A cadeira da mãe... Porque às vezes é mais triste, mais difícil ainda. Porque a mãe viúva, ela tem ainda que conviver com a tristeza da morte. Sim. Que é uma tristeza dos filhos também. Mas os filhos, eles têm, por serem mais jovens, eles têm muita coisa de vamos salvar a mamãe dessa tristeza. Vamos ser o marido da mamãe, vamos ser o papai. Não vamos deixar a mamãe saber que em nós dói a saudade do papai. Então, todas essas informações subliminares, elas acabam subindo para que essas crianças tomem o lugar dos adultos. Entendi. E o problema está instalado aqui nesse primeiro sistema? Sim, mas ele piora quando esses filhos vão pro casamento. Porque daí eles vão ter que tomar eles têm que... Quando esse filho que tá sentado na cadeira da mãe ou tá sentado na cadeira do pai vai pro casamento, lembra que eu falei que quem casa são 2 filhos? Mas a gente tem um pai casando com uma filha. A gente tem... Porque ele tá sentado na cadeira errada. Tá. Então, a mentalidade dele é de alguém que comanda uma família, mas a família de origem. Não a família que ele vai formar agora. Um novo sistema, ele
ele já chega no tamanho errado, ele chega muito grande no sistema. Então, quando a gente vai ver um sistema... Então, eu posso dizer que ele pega a cadeira do pai dele e leva pra essa nova casa. Isso, leva pra essa nova casa, só que ele tá entrando em desigualdade, porque ao invés dele entrar... Como marido do... Como esposo, filho, né? Como Casando. filho, como igual. Porque o que define um casamento? Dois iguais. No ponto de vista emocional, estrutural. Pessoas que receberam dos pais e agora vão virar pais futuramente. Ok. Não alguém que já vem com uma carga paterna. Por quê? Qual que é o grande problema, André? Essa pessoa tá vindo com essa carga, ela não solta a carga de ser esposo da mãe, de ser pai dos irmãos, e ele vai assumir uma nova família. Ele vai ficar sobrecarregado. E essa mulher nunca vai entender por que ele está sobrecarregado. Isso vai ser um desafio enorme para ele. Se ele não assumir, soltar essa cadeira da família de origem, para voltar para o lugarzinho dele, ser um igual com a esposa e começar uma nova construção, isso vai causar um problemão, porque ele chega grande e a esposa tá chegando pequena. As engrenagens do sistema não encaixam e acaba destruindo a engrenagem menor. Perfeito, é como se fosse uma engrenagem de ferro encaixando numa engrenagem de plástico. Vai moer o dente. O desgaste que esses dois vão ter para se ajustar vai comprometer o casamento. O risco é gigantesco enorme. Mediante o fato dele vir com o tamanho errado, dele vir grandão quando ele tinha que vir igual. Pra gente formar uma casa, a gente precisa duas águas iguais. Pessoal, vocês estão entendendo aqui? Tá pronto, né? Não, pera aí, vocês estão entendendo? Homens, eu quero falar agora pros homens, tá? Fala, André, fala. Vocês estão entendendo o fato de nós, homens, pegarmos responsabilidades da nossa origem. Da família de origem. Família de origem. Muitos homens... levar para o ambiente... Novo. Aonde eu constituo uma nova família. Isto vai estragar todo o processo de um novo sistema, familiar. André, eu vejo muitos homens que eles estão assim, casados com a mãe, né? O bendito complexo de Édipo, né? O pai morreu, daí o filho mais velho, a mãe, nossa, agora você vai comandar a família, você vai cuidar de nós. Você é o homem da casa. Essa fala, Regina, é terrível. Você é o homem da casa. Quando o papai não tá aqui, você é o homem. Gente, não é, tá? Homens, não tem como ser. Você é o filho dessa mãe com aquele pai. Você só é o homem da casa o dia que você botar um bambolê desse assim, ó, no dedo de uma moça. A cadeira dele é filho. É filho, sempre filho. O pai morreu, o pai foi embora, o pai abandonou, o pai fez uma coisa terrível. Ele continua sendo seu pai. Isso não tem como mudar. André, eu vejo muita gente fala assim, mas o meu pai, ele fez assim. Então, mas ele é seu pai. E o que acontece com essa liberdade de expressão que a gente ganhou da década de 90 pra cá? Se a minha mãe é recepcionista da igreja, se meu pai arrumou outra, ele não existe mais pra mim. Como que ele não existe? Você não tem como andar a metade por aí, não. Seu pai e sua mãe podem ter feito a maior atrocidade do mundo. Ele segue sendo seu pai e sendo sua mãe. Isso é imutável. Débora, eu ia falar professora. É tão forte. Débora, meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Minha mãe me deu. Sim. Pois é, mas quem deu a vida pra você foi ela na hora que te pariu. Dali pra frente, se ela não teve condições emocionais, psicológicas, financeiras, de cuidar
Deus vai providenciar outra forma, como de fato providenciou e você tá aqui me escutando. Né? Você tá aí, lindinho, bonitinho, só porque sua mãe e seu pai te deram a vida. Então, eu preciso entender. Entender não, eu preciso aceitar a minha condição. E Regina, não a minha condição, né? A condição dos meus pais. Eu vou até falar mais. Não é nem entender, nem aceitar. É reconhecer a realidade. Por quê? Aceitar pressupõe que você é maior. Ah, eu aceito você, viu? Quer me pedir perdão? Eu te aceito. Não. É o que é. A realidade, a gente não aceita. A gente não passa tinta, sabe? Não apaga, né? Não apaga e não muda. Ah, mas então eu tenho que engolir? Tem. Porque é o que é. Quando a gente começa a concordar, como a gente estava falando da história de Isaac, quando a gente começa a concordar com a realidade como ela é, a possibilidade da saúde aumenta, a possibilidade do crescimento aumenta, a possibilidade do fluxo da vida aumenta. Antes a gente começar, eu estava falando sobre Isaac. Isaac tem vou falar só aquela parte do poço. Tá. Isaac tem um momento na história dele que ele recebe a visita de uns irmãos, né? Que é os filhos de Quetura, a segunda esposa. Pouca gente fala que Abraão teve outra esposa, né? Então é bom falar. Abraão, depois que Sara morreu, ele teve uma segunda esposa que se chamava Quetura. E ela teve 5 filhos. Abraão, muito inteligente, cuidou de tirar essa galera, botar num lugar bem longe. Mas, como nem tudo que é tão longe é longe, né? No meio do caminho, Isaac encontrou com esses irmãos. E quando Isaac encontrou, ele teve uma consciência sistêmica, vamos falar assim, de acolher esses irmãos. E falou, olha, vem cá, senta, vamos fazer um banquete, vamos botar a mesa, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar, a gente é irmão. Vamos confraternizar. Vamos ser família. O nosso pai já morreu, mas a gente é família. E essa atitude, Deus olhou e disse, vai ter mais água. No final do banquete, Isaac recebe a notícia dos empregados dele. Olha, aquele poço que a gente cavou, deu água. Então, o que é esse dar água? Significa que o sistema, quando ele tá completo, tá com... Ah, Débora, mas não teve jeito, a gente separou. Então vamos manter o pai e a mãe vivo? Ah, mas meu pai é terrível. Ele tá dentro de você. Você é feito dele. DNA. Né? Você foi fabricado através dele. Mas... esquece as atitudes, vamos pensar até ali, olha lá na sua identidade e vê que tem lá data de nascimento. Então, independente o caos que há na família, Sim. tem a necessidade então de haver o respeito para aqueles que nos deram a vida? Sim, André, por quê? Quando a gente consegue olhar para a nossa data de nascimento, por exemplo, a minha, 4/7/1980, falar ali... Canceriana igual eu. Ali só existia um registro de nascimento porque existia um pai, existia uma mãe. Ah, Débora, mas eles não eram casados. Ah, mas meu pai nunca veio me visitar. Então, mas no seu DNA tem metade dele. Ah, tira os ais, todos os ais, e concentra na data de nascimento. Eu fiz uma coisa na minha vida, André. Eu oriento que todo mundo faça. Eu acho isso sensacional. Qual é? Pensa que você tem 2 pais e 2 mães. Pensa que você fosse adotivo. Ok. Pra você ter nascido, teve o pai e a mãe, certo? Ah, Débora, mas eu não conheci. Eu fui dado. Eu fui para um abrigo e depois teve uma adoção e eu fui morar na casa dessa família e cresci com esse pai, com essa mãe. Não sei quem é o biológico. Mas você só nasceu por causa deles. Então, mas eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, mas eles eram terríveis.
Ele saiu pra festa, me largaram trancado, não sei o que, não sei o que. Então, pensa que você tem 2 pais. O pai e a mãe que veio até ali no dia do nascimento e daqui pra cá o adotivo. Pode ser o biológico, Sim. pode não ser o biológico. Pode ser que sua mãe casou de novo e aí você tem um pai adotivo e um pai biológico. Ok. Pode ser que você tenha sido adotado e você tem uma mãe biológica e uma mãe adotiva. E pode ser que os 4 sejam 2. Mas pensa sempre que são 4. 2 até o momento do parto e 2 dali pra frente. Por quê? Quando a gente dá à luz, nasce a mãe e o pai, né? Sim. Então é como se nascesse outras pessoas também. Sim. A gente cria habilidades para lidar com as crianças que só nascem depois do parto. E o sentimento também, E o né? sentimento também. O do pai, especialmente porque ele só tem contato verdadeiro No nascer. do parto pra frente. A Sim. mãe tá gestando ali, Tá ela tá sentindo o bebê. sentindo. O pai, às vezes, ele entende, né? Mas Vê ele mexer a barriga. mas ele não tá vivenciando aquela realidade. Então, pensa assim, para acalmar seu coração e você conseguir ser esse pai e essa mãe até no dia do nascimento. Pá, eles me deram a vida. Isso é o mais importante. Dali pra frente, tudo o que aconteceu, você coloca em segundo plano. Se não foi legal, se foi mais ou menos, se te machucou, se te desagradou, se te entristeceu, se te feriu profundamente, é secundário. Entendi. O mais importante É o parto. é a essência de quem te fez. E ali, deu a luz, pá, viveu. Ali, André, você fecha um ciclo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto desse assunto em relação à parte do histórico do pai, da mãe, antes de gerar a criança, que existe uma carga emocional que a criança recebe. Sim. Então, a índole, o caráter, a personalidade, ela é inserida nesse novo sistema, no serzinho que vai ser gerido no processo. O que o sistema familiar, não sei se fala... Contribui ou não? Se fala isso daí ou não na terapia familiar, o que trata sobre isso daí? Se tem alguma informação, o que traz essa carga genética, essa carga emocional, essa carga do histórico desse pai e dessa mãe para esse novo ser? O que de repente a ciência sistêmica familiar, não sei se fala alguma coisa sobre isso daí, não sei se eu fui claro. Fala. Ó, eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. Vou pegar aqui o copo e vou pensar assim, André, isso aqui é toda a minha cadeia genética, Ok. tá? Então aqui tá meu avô, minha avó, meu outro avô, meu bisavô, meu tá. Na água. Tá aqui, tá todo mundo aqui, Ok. tá? Uma das abordagens da constelação fala que filosoficamente é como se isso aqui fosse a alma do clã. Filosoficamente, tá? Ok. Só pra gente não confrontar com a nossa crença. Então esse aqui é tudo que já existiu, Ok. tá? Daí nós vamos fazer um bebezinho. Pegou de tudo. Veio tudo. Esse golinho que você tira de tudo. Por isso que às vezes você vai ver, nossa, parece que isso aqui era do meu bisavô. Nossa, isso aqui é do meu sogro. E isso, sabe, quando você... Entendi. Não é um Frankenstein. Não Entendi. é, porque, Sim. né, é a criança, ela é ela, né? Mas imagine que ela é como se fosse um golinho de toda essa história. Sim. Então vem tudo, de tudo. Lógico, a ciência fala em 3 gerações na questão da epigenética, porque tem que ter um contato, né? Mas já se fala em 10 gerações da genética. Então,
Imagina todas as informações aqui do meu clã. Ok. Todas as informações do clã do Marcos misturado aqui, ó. A gente vai pegar uma criança. Puxa um golinho. Então vocês dois, no caso eu e a Regina, vamos tomar da... É como se dentro aqui dessa água tivesse todas as informações da Regina, todas as informações do André. Como que essa água veio parar aqui dentro? Por causa do casamento. Então, no ato, traz Aqui. todas as informações. Toda a carga de informação. Todas as informações da Regina, todas as informações do André. Vai vir o Davi. Pega um gole. Nesse gole, pode vir mais coisas do André, como mais coisas da Regina. Sim. Porque se a gente for pensar, a água, o que acontece com ela? Mistura. Não dá pra saber qual que foi a água que veio do André. De qual rio que veio. Tá tudo misturado. Entendeu? De qual rio que veio. Entendi. Porque com o casamento, a gente fala de casamentos de clãs, né? Com o casamento, juntou a água toda que a Regina trouxe com a água toda que o André trouxe. Aí eu vou pegar um golinho dessa água e vai ser uma nova vida. Por isso que você falou no começo que a parte do sistema, por exemplo, da criança, nós não temos como saber exatamente, por exemplo, nós vemos, isso aqui é só a cara do pai. Cara do pai, ou isso aqui é o gênio da mãe. Então a gente consegue decifrar algumas coisas, mas não está totalmente 100% etiquetado. Somente. Exatamente. Não tem como catalogar tudo. Vai ter coisa que a gente não acessou. Por exemplo, é muito comum gente que não conhece os avós, os bisavós, tataravô. Isso aí já mais, então. Então, assim, imagina, tem gente que não conhece o pai. Sim. Então, já tem coisa ali que você não vai saber. Tem gente que não conhece o pai, nem o avô, nem o bisavô, nem o tataravô. Uma pergunta, nós estamos indo para uma constelação familiar ou não? Não, nós estamos... Não tem conhecimento, tá? Não. Na constelação, a gente vai abordar uma questão pontual. Por exemplo, você chega pra mim e fala assim, Débora, olha, eu tenho uma questão que eu não consigo lidar. Que questão que é? É difícil falar uma coisa assim. Mas eu vou... É como se você fizesse uma pergunta pro Google. Tipo, como permanecer casado? Porque eu já estou no 3º casamento e acabo que já estou terminando esse casamento, querendo ir pro 4º casamento. Ok. Vamos constelar essa situação? Vamos. A gente coloca os bonequinhos na água. Qual é a surpresa? Às vezes você está casado com a mamãe. Com a sua mãe. Como assim? Você lembra da história das cadeiras? Lembro. A pessoa foi lá e sentou na cadeira do pai quando o pai saiu de casa há 20 anos atrás. Certo. Daí ele casou, ele acumulou função. Certo. Acumulou função de agora ser casado com a esposa e com a mãe. Com a mãe. A esposa vai aguentar? Não. Não vai. Daí ele vai fazer o quê? Essas mulheres tudo igual. Vai pro Próxima. Lá no 3º ele vai falar assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa de errado, acho que eu vou constelar isso. Vamos supor se é a abordagem da pessoa, né? Será que é algum problema comigo? Tô começando a desconfiar. Por que eu tô indo pra 4ª e não tá dando certo? Né? Aí você vai lá, a gente brinca, né? Que faz uma pergunta pro Google. Coloca os bonequinhos na água, quando coloca lá o André, vai de boa. Quando coloca a mãe do André, já se grudam lá. E a mãe já nem olha pro pai, não olha pros irmãos. O André põe uma esposa, ele não se mexe, ele continua lá junto com a mãe. Põe a 2ª esposa, também não se mexe. Põe a 3ª esposa, ele não se mexe. Ou seja, os olhos dele são só pra mãe. Ou seja, cadeira do pai que ele tomou e ficou lá. Porém, ele só muda o corpo. E aí a esposa vem, ele não casa com ela. Porque ele tá casado com a mãe. Aí ele fica dentro de casa assim... Ai, mas a comida da minha mãe é mais gostosa. E a minha mãe levantava cedo, fazia café. Minha mãe não lava roupa desse jeito.
Aí lá pelas tantas, a mulher fala, vai morar com a sua mãe, né? Por quê? Porque ela não, às vezes fala, às vezes não fala, simplesmente vai embora. E ele nem desconfia. Qual que é a linhagem de tratamento nesses casos? Caso quem não está assistindo, qual que é o aconselhamento? Quando isso é descoberto, okay. O grande lance da terapia é a consciência. Porque você estava inconsciente. Sim. Quando você toma consciência, você fala, gente, mas eu não quero estar casado com a minha mãe. É a hora que a gente chama de solução sistêmica. É a hora que você vai, o bonequinho tá lá e a pessoa que tá aqui comigo, né, na terapia vai falar assim, mãe, a senhora é adulta. A senhora já existia quando eu nasci. A senhora é capaz de resolver seus problemas. A senhora é capaz de arrumar um marido. Eu vou deixar a senhora livre para fazer isso. Uma pergunta. Quando um homem que é casado com uma mulher não tem a capacidade de resolver os problemas dentro do lar, isto seria o quê? O filho que não largou a cadeira dele na cadeira de filho? De filho. Seria isso? É muito provável que ele não casou. Ele pegou a cadeirinha dele de filho e levou até a casa onde ele tá com a mulher? Ele achou que a mulher fosse a mãe. Ele casou com a mãe com outro nome, né? Não casou com aquela mãe lá atrás para ficar prisionado, mas ele veio pro casamento achando que tava vindo pra uma nova maternagem. Eu vou trocar de mãe. Daí ele vem pro casamento achando Isso acontece? Muito! Porque o homem, ele vem com a fantasia de que ele vai poder ir pro futebol, que ele vai poder... Não que ele não possa, né? Sim. Mas que ele vai voltar e não vai ter hora pra nada, não vai ter responsabilidade, que não vai ter que lavar louça, que não vai ter que lavar banheiro. Happy hour pós-futebol, chega em tranquilo. casa. A esposa tá feliz, sorridente. Ai, que bom. Por quê? Porque ele associou que ele só mudou de casa. Ele não assumiu a responsabilidade de uma nova casa. Por que eu falo que ele não casou? Porque quando ele casa, ele toma o papel de homem da casa. Agora eu sou o homem aqui. Eu resolvo. Amor, o que é pra fazer? Amor, como homem da casa, o que é pra fazer, né? Ai. Mas isso é falta de posicionamento. E falta de ensinamento também. É falta... Como assim? O ensinamento nós pegamos dos nossos pais. Então os nossos pais já estavam num relacionamento disfuncional e a gente acaba reproduzindo. O que é um relacionamento disfuncional? É o que eu falei, amor, o que é pra fazer, né? Pra comer, pra beber. Então, assim, a gente sabe que o homem tem um pouco de dificuldade de tomar como é que fala? O andamento da casa, né? Por quê? Por uma questão histórica. O homem fora, cuida fora, e a mulher dentro. Até aí tudo bem. O homem é o líder e a mulher é o co-líder. Isso, porque é submissão, estar debaixo da mesma missão. Mas toda missão tem que ter um líder, um cabeça, sim, que é o homem. Sim. Dentro da casa, a gente sabe que o comando é feminino mesmo. Mas o que acontece hoje com todo mundo trabalhando fora? A gente tem que dividir as tarefas dentro. Sim. E aí esse ter que dividir as tarefas dentro, às vezes o homem não tá muito atento a isso. E aí o que precisa? Precisa de ter uma intimidade, uma conversa muito boa para alinhar isso. Porque se dois trabalham fora e moram na mesma casa, essa casa precisa ser limpa, precisa ser organizada, tem um monte de coisa para ser feita. Sim. Isso vai ser divisão de tarefas ou vamos contratar uma terceira pessoa? Isso tem que ser resolvido junto. Conversado, né, entre os dois, pra resolver qual a melhor forma. Quem vai pagar? Eu tenho um casal de amigos, há muitos anos atrás, ele não gostava de fazer nenhuma atividade doméstica. E teve um período que eles eram muito corretos financeiramente, eles não tinham como pagar alguém. A partir do momento que ele começou a trabalhar num lugar que ele ganhava mais, a primeira coisa que ele falou... Eles se chamam de Lindinha e Lindinha, né? Aí ele falou assim, Lindinha, pode contratar uma pessoa para fazer as tarefas de casa.
Porque agora eu vou pagar a minha parte, né? Por quê? Porque ele estava assumindo a responsabilidade dele de fazer, mas agora de pagar alguém para fazer. Interessante, né? Como o fato de termos a consciência do nosso papel dentro do lar como homem, primeiramente, depois como marido, depois como pai, é necessário para a funcionalidade de um lar e também para a sociedade. Sim. Porque, por exemplo, não adianta eu chegar numa igreja, por exemplo, eu sou líder, por exemplo, de música, ou canto, ou toco, ou sou um pregador. Chego lá na frente, falo todo bonito, né? Precisamos disso, precisamos daquilo, por favor, arrependa-se. Mas eu, né, por N razões, eu não tenho talvez o conhecimento e faço o meu lar ser disfuncional. E o mais interessante que eu tenho aprendido na neurociência, que eu tenho estudado, sou estudante da neurociência e psicologia positiva, tenho aprendido observando principalmente o mais novo agora, que o primeiro, que está com 10 anos, Davi, eu não tive esse olhar tão clínico, apurado antes clínico. E depois da pandemia, né? Sim. Estamos mais observadores. Agora, com a neurociência, eu consigo ver que a gente sabia de uma forma empírica, mas agora a ciência tem nos mostrado que o aprender não é somente pelo ouvir. Não. Você literalmente, você copia. Ctrl+C, Ctrl+V, os neurônios espelhados. E eu vejo isso nítido no mais novo de 1 ano. Com o mais velho. Com o mais velho, exatamente. Então nós falamos e mostramos pro mais velho. Porém, o mais velho, que nem você mesmo falou. Mostramos e falamos pro mais novo. Aí o mais velho vai lá e faz algo diferente. E o mais novo vai lá e faz o que a gente falou que não era pra fazer. Esse mais velho, que é o Davi... E a desobediência dói. Esse mais velho Davi é aquilo que você falou. É um sistema independente... É um pedacinho, uma fatiazinha do bolo. Exatamente. Independente, mas faz parte do sistema maior. Sim. Mas ele é uma engrenagem própria. Sim. E ele tem, ainda que pouco, mas a capacidade de decisão. Ainda que não é uma capacidade elaborada, né? Mas ele escutou o que vocês falaram. Não. Mas o Davi tá fazendo, eu vou, sigo o mestre. Sigo o mestre. Aí eu entro numa pergunta assim. E quando eu sei que a minha família está disfuncional, eu preciso de um tratamento, só que só eu concordo e o André não? Não tem problema, porque a gente volta naquela questão. Quando um acorda e começa a sentar no seu lugar... Quer ver? Uma coisa que acontece muito com as mulheres. As mulheres tomam responsabilidade de tudo. Sim. Vão assumindo. Quando vê, ela é a mãe, ela é o pai, ela é o marido, ela é a esposa, ela é filho, ela é todo mundo. Tem muito disso. Ela quer abraçar o mundo. É a Gesa, né? Ela comanda tudo. Sim. Tá. Quando esta mulher, cansada, exausta, exaurida, procura tratamento, a primeira coisa é ela separar as cadeiras que ela tem que sair. Quando ela fala assim, vou sentar na cadeira da princesa e vou esperar. Vou esperar. Ah, Débora, mas se eu não fizer, a casa cai. Não tem problema, sua casa não vai ser a primeira que vai cair. Se você se posicionar no seu lugar, todas as outras peças vão encontrar o lugar delas. Entendi. Quando você diz não, ah, mãe, mas você não vai me levar no futebol? Não, eu não vou. Mas por quê? Por que não? Porque você também não tem que dar explicação para a criança, a menos que você queira. Não, filho, porque o combinado é o seu pai levar você. Ah, mas ele não tá aqui. Então, quando ele estiver, você vai ao futebol. Quando ele não estiver, você não vai. Mas ele esquece toda vez. Fala assim, é seu pai, filho. É o pai que você tem.
E não com crueldade, não com maldade, nada. Só explicar. É só explicar. E tipo, é aquele momento que tá acontecendo. não isso. jogar ninguém contra ninguém. Só falar assim, não, filha, porque nós decidimos. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Eu só dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Vou ficar aqui no meu lugar. E quem vai levar você é o papai. Porque tem que resolver isso. E a mamãe vai fazer essa parte, o papai vai fazer. Mas o meu pai não tá aqui. Não tem problema, filho. O dia que ele estiver, você vai. Mas quando vai ser? Então, depois, quando seu pai chegar, você conversa com ele. E resolve isso com ele. Porque isso já está acordado entre nós. Aí, o que acontece? Você já tá... Por quê? Porque senão você sai louca. Ai, porque ele não faz nada nunca. Eu tenho que levar no futebol. Eu tenho que buscar na piscina. Eu tenho... Eu. Aí, o seu eu fica aquele euzão grandão, inflado, né? Vítima. Sim. Porque também, a gente acha que não, mas é uma baita de uma vítima. Nessa casa, ninguém tem mão. Tudo sou eu. É o quê? É a vítima, né? Sim. Sim. Coitada de mim. Quando eu morrer, vocês morrem todos. Não morre, gente. Não morre. Eles vão saber se virar. Né? Sim. Então é interessante. Nem se for pra comer arroz com sardinha. Come. Mas come. Então é muito interessante a gente voltar pro nosso lugar com consciência. Aí falar assim, não, é pra isso que eu tô pagando o tratamento. Pra mim ficar no meu lugar, pequena. Meu lugar de ser amada, ser protegida, ser esposa, ser mãe. Não ser a máscula, o homem da casa, o resolve tudo. Como que era aquela... Tinha uma novela no Brasil, Pereirão. O Pereirão. Entendeu? Não ser o Pereirão. Griselda. A Griselda resolvia tudo da casa. Não sou o Pereirão. Nessa casa tem pai. Nessa casa tem marido. Ah, mas o meu pai, assim, isso é um problema seu com seu pai. Vocês resolvem depois. A minha questão é manter-me na minha cadeira, que não tá fácil. Então, quando você começa a se tratar e voltar para sua cadeira, eu conheço gente que o casamento acabou porque o homem não aguentou. Eu tenho uma amiga que tinha um casamento de 16 anos com 2 filhos e o dia que ela resolveu ir pro lugar dela, ele não suportou. Ele não suportou. Ele falou, o quê? Toda essa responsabilidade é minha? Uau. Não, vou não. Uau. Não aguentou. E assim, a gente pensava, a gente sempre pensa isso, né? Nossa, esses vão viver uma vida inteira, mas por quê? Porque ela fazia tudo, não deixava nada pra ele. Mas isso daí também, analisando o ponto, é um erro inconsciente por ter aprendido, de repente, ou na carga genética dele. Sabe o que é isso, André? É o clã disfuncional. Nós temos uma história de mulheres traídas, abandonadas, mulheres abusadas. Então, no nosso inconsciente feminino brasileiro tem uma informação assim, não confie nos homens. Os homens não dão conta. Você tem que ter a sua independência financeira, não depender de homem. Todas essas informações estão no nosso inconsciente coletivo. A gente Sim. pode falar uma outra hora como é que se forma o inconsciente coletivo. Então, o que a gente já vem de fábrica com essas informações. Não confie em homem, homens não são confiáveis, não dependa de homens, tenha sua profissão, pague suas contas. Todas essas informações estão aqui para nós. Quando a gente chega no casamento, a gente vê que aquele homem ele não teve o treinamento para gerenciar uma família. O que a gente faz? Vai assumindo tarefa. Sim. Então, não pagou a conta, então eu pago. Não baixou os boletos, então eu baixo. A gente vai assumindo função. Daqui a pouco, a gente tá numa sobrecarga e o homem tá tranquilo, achando que tá tudo funcionando maravilhosamente. Está. Só que a custa da dor de outra pessoa. Uma energia tremenda que a pessoa tem um desgaste Aquela de atender. história, para um folgado tem um ocupado, ou para cada super ocupado tem um folgado, sim, né? Então, por causa dessa carga
não é nem genética, é uma consciência social, é um inconsciente coletivo que a mulherada traz. Então ela chega no casamento a 200 por hora e o homem chega a 50. Precisa equalizar isso. Mas a gente não quer equalizar. A gente quer fazer o casamento funcionar a qualquer custo. A engrenagem precisa rodar independente o custo, seja a minha carga do meu tempo nem que eu emocional. me arrebento, eu faço virar, eu vou ficar casada pra sempre. Tudo que falaram pra mim é mentira, não, dá certo sim. Quer dizer, a pessoa não está em paz com a consciência dela. Ela quer provar pro mundo que vai fazer ela diferente, consegue. que ela consegue. E não é isso que faz dar certo. O que faz dar certo é equalizar. O E que ela faz... se cala. Ela cala e vai sobrecarregando, vai sobrecarregando, vai sobrecarregando. Aí chega a hora da exaustão. A exaustão faz o quê? Colapso, divórcio. Ela não vai parar e falar assim, não, peraí, vamos sentar. Quando as pessoas têm uma consciência espiritual, uma base familiar cristã, elas ainda vão tentar, vão conversar. Só que a primeira conversa vai acontecer quando a mulher já está exausta. E o homem tá a 50 por hora. Ela tá a 200 e exausta. Então a paciência que ela tem para explicar É mínima. é mínima, se não for zero, né? Aí ela explica, o cara tá pegando a matéria, ele nem pegou o caderno ainda. Ela tá... Aí ele tá assim, nossa, o que tá acontecendo? Eu não tô Gente, entendendo. Por que você tá foi? assim? O que eu te fiz? Você não Até fez onde você nada. tava boa? É, você não Hoje. fez nada. É, exatamente, você não fez nada. Aí o cara fala assim, mas eu não fiz nada. Isso, você não fez nada. Esse é o problema. E o cara, então, por quê? Eu não Você fiz não nada. fez nada, por que você tá assim? Por isso, porque você não fez nada. Você entende? Daí o caos, ele tá instaurado, assim, ó, num nível que tem que ter muito amor, principalmente intervenção de outra pessoa. Pra interessante. conseguir fazer o cara entender que ele não fez nada e ele deveria ter feito. Perfeito. Assumir E aí, o papel, né? nós pensamos, existe uma solução, né? Para Sim. todos os casos existe uma solução. Esse tratamento que existe, ele é demorado, ele é... Para todos os casais com todas as disfunções, é o mesmo tratamento ou cada um tem um estilo? Nem pra casais, é pra indivíduo. família. Não, pra indivíduo. Porque a gente trata uma pessoa. A pessoa que sistema, quer. né? É o sistema, é uma pessoa o sistema. e o sistema entra. A fatia do bolo. Você organizou aqueles ingredientes, aquela fatia. Todos os outros, eles vão Já se vão equalizando. Então, assim, pode acontecer, Regina, de uma sessão, uma tomada de consciência ser Pra mudar. suficiente. E pode ser que você fala, olha, Débora, eu peguei a matéria, mas ó, vou É precisar. difícil colocar em prática. Vou precisar de ajuda para colocar em prática. Daí a gente faz um plano de ação, entendeu? Entendi. Que legal. Mas é interessante porque a tomada de consciência, ela acontece no primeiro encontro. Ali você vai trabalhar esse reverberar da tomada de consciência. Então pode ser que um encontro resolva o problema. E pode ser que você precise falar, não, eu não tenho a menor habilidade para lidar com isso. Então, vamos fazer um plano? Vamos fazer 3 encontros, 5 encontros? E ali você consegue equalizar essa situação. Você vai conseguir explicar para ele que ele não fez nada e este é o problema. Mas, especialmente equalizar, porque quando uma pessoa procura ajuda, todo mundo vai ser beneficiado. Sim. Eu já tive situações que eu quis resolver e resolvi e reverberou nos meus pais. Deu visivelmente perceber, Uau. porque o mais legal é que a última formação que eu fiz, ela é um plano de terapia pessoal. Então, que é essa professora que eu digo que diz que ninguém leva alguém aonde nunca foi. Então ela faz um plano todo para você fazer todo o caminho
Ok. E aí aprender a levar as pessoas pelo caminho. E aí uma situação de saúde que eu falava assim, gente, mas aonde que começou isso? Como é que faz para resolver isso, né? E eu tinha visto isso na minha gravidez. E comecei a pesquisar, fui olhar todo mundo, quem que trazia essa informação, da onde que vinha. E cheguei no ponto da onde vinha, falei assim, gente, isso aqui, é isso aqui. Porque a sistêmica, ela também tem uma abordagem que ela fala que os nossos órgãos, eles representam pessoas ou situações ou dores, tipo, por exemplo, tá com dor no pé, porque não quer andar pra vida, não quer levar as informações adiante, tá rejeitando alguma coisa. Então, assim, tem algumas coisas assim, né? E aí eu olhei aquela situação e falei assim, gente, é isso aqui que traz essa informação do meu pai, que já era uma informação que vinha do meu avô. Vou olhar para isso. E o olhar é algo que a gente na igreja aprende muito. Contemplativo. Literalmente contemplativo. Contemplar o passado. Contemplar o quê? Por exemplo, dor no pé. Vou olhar pro pé. Literalmente, sabe? Parece coisa de doido, mas é porque às vezes é só um olhar que precisa. Sabe quando a gente tava falando da criança que vem querendo um abraço? Sim. O que ela quer? Ela quer um chamego, um colo. Ela tá querendo uma atenção, tá querendo só um cheirinho, um beijinho, um carinho. E o que algumas mães que não estão atentas às vezes falam? Sai pra lá, tá já tem esse menino chorando aqui, pelo amor de Deus. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai acumular uma carência. Sim. Quando ela vier de novo, ela vem o dobro. Você expulsa a criança de novo, ela volta o triplo. Daqui a pouco ela tá inconsolável. Os nossos problemas são assim. Cada vez que você não olha pro seu problema, não, isso aqui põe na gaveta. Não, depois resolve isso. Ele só acumula. E vai acumulando. É igual a história que a gente falou, deu o exemplo do José. Sim. O problema dele só foi acumulando. Mas o Josézinho era valente, né? Falou assim, eu vou olhar pra isso aqui tudo. E é tão interessante porque ele olha com tanto amor que a gente vê o final da história quando os irmãos dele falam assim, agora que o pai morreu, ele vai matar nós. Mas ele já olhou para a situação e viu que era muito além daqueles irmãos. Sim. E ele falou, gente, pode viver em paz. Não vou matar ninguém. É o interessante como o olhar e estar na posição necessária faz toda a diferença. E aceitar o caos que existe da história, Sim. né? E você lidar com o caos. Lidar com o caos. Primeira coisa é olhar para o caos, porque a nossa maior, o nosso movimento atual de coaching, etc., isso não é um problema, viu? Isso é um desafio, isso não é difícil, isso é um desafio, isso fez você forte e você às vezes está fracassado e você só precisa reconhecer a dor do fracasso. Porque uma coisa que eu aprendi muito interessante, você sabe qual é o maior ingrediente do sucesso? O fracasso. Ninguém tem sucesso se não tiver um fracasso. Sim. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Evitando o fracasso. Não, eu não fracassei. Foi um desafio, foi uma superação. E o eu não errei. Eu não errei, eu aprendi. Eu aprendi. O sucesso, essa frase é emblemática. O sucesso é o fracasso de gel no cabelo. Tudo que deu errado, você fez o quê? Equalizou, arrumou, ajustou. Sim. E é o sucesso. Ninguém faz assim, estala o dedo e tem sucesso. Dá certo. Não, você faz, repete, faz de novo, ajusta, equaliza, arruma daqui, arruma dali. Nossa, você viu, Regina, do nada, deu certo. Fulano tá nadando tá na crista da onda. Como do nada?
Não existe do nada, a pessoa se igual arrebentou. muitos falam, né? Nossa, aquele casamento deu certo. Foi pura sorte. Não. Deu muita sorte. Gente, quantas noites essa mulher perambulou pela casa, orando, gritando, né? O homem, Senhor, pedindo uma graça, uma misericórdia, para quê? Para que consiga equalizar esse bendito desse sistema. Só que a gente está falando aqui, trocando em miúdos, mas os nossos avós, nossas mães já fizeram isso, né? Só que eles delegavam todas as situações para Deus, né? Eles achavam que Deus resolvia tudo, e resolve. Porém, existem muitas ferramentas, porque às vezes eu vejo muito isso, sabe? A pessoa vai lá, se mata de trabalhar, aí deu certo, aí você fala assim, nossa, parabéns, viu? Graças a Deus, graças a Deus. Gente, parabéns, recebe um parabéns. Tenha a humildade de reconhecer que você teve seu esforço. Você se esforçou por aquilo, né? E aí eu vejo muita gente fazer isso, sabe? Não receber aquilo no lugar certo. E acontece em todas as áreas. A pessoa sarou. Ela fez o tratamento certinho. Eu conheço gente que se você falar pra ela, ó, você toma uma gota de água 7 da manhã, 3 gotas d'água, meio-dia e 5 horas da tarde você toma 1,5 gotas. A pessoa faz o tratamento certinho. Aí quando termina o tratamento, você fala, oh, parabéns, olha que joia que deu certo. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Gente, olha pra você. Claro que é graças a Deus que você tá vivo, que você existe, mas se olha um pouquinho, e essa coisa de jogar tudo pra Deus acaba desfocando, acaba dificultando as pessoas de procurar ajuda terapêutica quando precisa de ajuda terapêutica. E aí eu vejo gente que tá lá horas e horas orando, pedindo, e Deus tá falando, querida, já tem profissional. Levanta e anda. É igual Jesus veio, foi lá e curou o coxo e falou, levante e anda. Se ele não levantasse e andasse, se ele ficasse lá sentado. Jesus passou aqui e me curou. Curou, menino, você acredita? Semana passada. E você tá aí fazendo o quê? Tô aqui contando pras pessoas, né? Levanta e anda. Mas o que ele falou? Ele falou, levanta e anda. E você levantou? Não levantei, mas eu tenho certeza que eu fui curado. Mas você não experimentou a cura. Exato. Você só tá aí. E aí tem muita gente que tá assim, não experimenta ser curado, porque acha que tudo é Deus, e a gente sabe o potencial que tem, mas existe a esfera da nossa alma, das nossas emoções, das nossas dores. Nós precisamos colocar Deus no patamar dele na nossa vida, e precisamos também colocar nós no nosso patamar, porque Deus fala assim, olha, vai lá naquela porta, bate, que eu tenho um presente pra você. Mas você só fica aqui sentado, né? Eu tenho um presente ali pra receber, sabia? Graças a Deus que eu tenho um presente. Vou anotar aqui que eu tenho um crédito. Eu tenho um crédito naquela porta. Não vai. Mas você não faz a sua parte, que é levantar, de bater na porta e receber o presente. Essa é a sua parte. É o grão de mostarda, né? É um grão de mostarda. Eu vejo isso muito na neurociência. As histórias bíblicas, ela meio que comprova para mim o que a ciência hoje tem revelado. Para mim também. E eu não tenho como ficar calado mediante essa circunstância, porque nós, seres humanos, temos o principal deles, que é o tempo, talento, e temos também o mais precioso, que é o livre-arbítrio. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele deu livre-arbítrio para o jovem rico, deu livre-arbítrio para Nicodemos, para todos que ali passou. E Jesus foi o maior líder, o maior exemplo. E eu não vejo como nós, hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, ainda mais pós-pandemia, onde houve nessa pandemia no mundo, todos ficaram trancafiados, e aí muitas das vezes não conhecia quem era a mulher, não conhecia quem que era o marido, não conhecia os filhos, porque passava grande tempo
lá na escola Aham. ou com outras pessoas. É verdade. E quando se juntaram, viu? Nossas engrenagens. Que sistema é esse? Que sistema é esse que eu não conheço? Quando eu chego 10 horas da noite, tá dormindo. E agora eu tenho que aturar o dia inteiro. Então, ainda mais agora no pós-pandemia, a necessidade emergente, ainda mais no tempo de tecnologia, onde grande parte de vocês, de nós, vou me colocar também, temos passado na frente das redes sociais, temos passado na frente das telas. Então, esse sistema atual não tem ajudado as nossas emoções, a nossa biologia também, para poder gerirmos, fazer a funcionalidade dentro do sistema familiar. Então, a importância do profissional de dar o aconselhamento, direcionamento e com assertividade é fundamental. E eu vejo pessoas que têm esse pensamento de que Deus é que vai conduzir, joga o problema apenas para Deus e deixar para Deus resolver e que Deus resolva. Eu acho que é muito prematuro você ir colocar a responsabilidade, a sua responsabilidade em Deus e deixar o seu livre-arbítrio aonde? Inválido. Então eu vou até citar o título do livro do nosso entrevistado número 4, onde ele falou, né? Augusto falou no título, né? Você, como que é o título? Você está morto e não sabe. Eu acho isso surpreendente, como as pessoas têm colocado responsabilidade, pegado responsabilidade que não é deles, que causa essa disfuncionalidade. Disfuncionalidade total. E quando também não assume a responsabilidade, e aí jogam ou para as outras pessoas, ou para Deus, e aí gera também um outro caos. E eu fico assim, sabe, eu gostei muito desse nosso bate-papo em família, eu acredito também que a nossa audiência tenha gostado, e é um papo muito interessante, eu acredito que muita novidade vem por aí, pessoal. A nossa amiga professora escolheu sair da advocacia, graças a Deus. Né? Está aqui na Inglaterra junto conosco, né? Bom saber demais disso daí, Débora. E aprender junto com você sobre essas questões, porque são tantas coisas que nos chamam a atenção, que é uma coisinha ali besta, que é uma risadinha aqui, uma coisinha ali. Uma assim, frase que a gente ouviu da nossa mãe e a gente reproduz. Então, né? Sim. E não sabe o drama que a gente causa na próxima geração. Caos, né? O caos que perpetua. Então vamos parar para pensar, analisar, aproveitar, assistir aqui o nosso canal, que vai vir sempre mais novidade, até de antemão aqui, para o nosso público. Eu quero te convidar, Débora, para você o espaço está aberto. Uau, obrigada. E de poder compartilhar, transmitir para essas pessoas, brasileiros que vivem fora do Brasil e também aos brasileiros que estão no Brasil, em Cuiabá, em Jaciara, em São Paulo, enfim, aonde quer que você esteja, no Rio Grande do Sul, nós temos também pessoas do Rio Grande do Sul, enfim, que há uma solução, mas é preciso tomar a decisão. E nessa parte final, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, uma mensagem, qual que é a mensagem principal que você deixa à nossa audiência para podermos finalizarmos essa programação? Vamos lá. Todo sistema tem solução. Você não nasceu por acaso. Ah, Débora, mas fulano não quer, minha mãe não... Ninguém quer. Se você quer, basta uma pessoa. Uma pessoa acordada desperta a casa toda. Então, as terapias sistêmicas, a constelação familiar clássica e todo um leque imenso de terapias estão à disposição de um clique hoje. Hoje você encontra um profissional em todas as áreas, no Instagram, WhatsApp. Basta você procurar alguém que tenha uma crença compatível com a sua, para não criar nenhuma confusão aí no seu interior, porque de confusão, né, já basta, né?
Então pense, se você está me ouvindo e você entende que está fora do lugar, ou que tem gente fora do seu lugar, na sua vida, no seu sistema, na sua família, você está sendo chamado para buscar ajuda. Porque se você está desperto, você vai acordar todo o seu sistema. É isso. Obrigado, Débora Brito, mais uma vez. Eu gostaria que você compartilhasse como que as pessoas te encontram, como que faz para entrar em contato com você. Suas redes sociais. Você tem um canal? Eu tenho um Instagram que está desonline. Não tenho alimentado meu Instagram desde que a Mariana nasceu, então, mas tá lá tem meu WhatsApp também, é Débora Na Brito, Na de Naime Astolfo, Brito. Então, Débora Na Brito no Instagram, e não tenho um canal no YouTube, mas é... Mais para assistir? Mais para assistir. Assistir o Papo Família. Eu acho que eu tenho uns 5 vídeos no máximo, nunca mais postei, preciso voltar a postar. Enfim, mas é o Instagram que tem o WhatsApp, e ali a gente pode marcar e conversar. E é isso. Nós vamos deixar o seu Instagram anotado nas descrições para o pessoal conseguir te encontrar mais fácil também. Tá, obrigada. Então, desde já, muito obrigado, Débora, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso, de muito aprendizado também. Foi novidade para vocês também, que possamos aprender um pouquinho mais sobre a terapia sistêmica. E, Débora, que Deus te abençoe, abençoe a tua família, o Marcos, a tua filha também, são maravilhosas, você tem uma família linda. E assim possamos, numa próxima, falarmos de um assunto que, de repente, para mim foi uma novidade, tá? Que bom! Sim. Foi uma novidade. Apesar da gente ter estudado algumas coisas... algo por cima, né? Mas não aprofundei sobre o assunto, não sabia sobre a terapia sistêmica. Ouvi falar, já tive uma colega que trabalhou comigo, que ela... como psicóloga, trabalhava no banco junto comigo. Ela é psicóloga e a área dela é constelação familiar. Eu não me aprofundei, nunca entrei no detalhe com ela, mas ela sempre falou e voltou para a profissão, saiu do banco, voltou para a profissão. Se você assiste aí, Estela, um beijo. E então nunca me aprofundei, mas é algo que eu sempre gostei. Psicologia, a terapia tem me fascinado e é uma necessidade atual. Por favor, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe seu like, deixe o seu comentário. Quem sabe o seu comentário agora possa nos ajudar e também nos trazer também, se você tiver questões, deixe seu comentário aí para a gente poder trazer futuramente a nossa Débora Brito para poder falar, de repente, as suas perguntas, tá certo? São importantes para os nossos próximos, até termos a oportunidade de fazer ao vivo, tá? Ainda não temos por conta de não atender alguns requisitos do YouTube. Para atender, nós precisamos que tenhamos mais inscritos, mais curtidas, encaminhadas. Então, nos ajuda aí também, pessoal, porque é muito importante para que chegue a outras pessoas. No mais, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo carinho. E chegamos a mais de 122 inscritos nesse momento. Então, pessoal, vocês são inscritos, vocês são demais. Temos menos de um mês, tá, Débora? Que esse canal abriu. Que maravilha! Então o pessoal nos tem ajudado bastante. Então é só gratidão. Vou colocar no meu Instagram também. Gratidão por vocês que nos assistem, a nossa audiência. E principalmente por você, Débora. Se não é por você e também pela nossa audiência, não teria esse momento. Momento gostoso. Esse gostoso momento que nós estamos vivendo. E principalmente poder transmitir conteúdo, transmitir informação, transmitir conhecimento a todos que nos assistem. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Gente, muito legal.